Salve, ouvinte da T, tudo bem? Boa sexta-feira. Você já sabe, todos os dias o nosso Pode Ter com um convidado e um tema de relevância. Hoje, na sexta-feira, é Laroca Neto. Tudo bem, Laroca? Tudo bem, Eduardo? Tudo jóia. Sexta-feira, 2 dias antes do Dia Internacional da Mulher. Eu imagino que esse seja o tema de hoje. Sem dúvida nenhuma. Vamos falar um pouquinho de política e da participação da mulher. Boa! A gente comemora já há muito tempo, desde 1975, né, que a ONU estabeleceu naquele ano, que era o Ano Internacional da Mulher, o Dia Internacional no dia 8 de março. Mas eu quero contar um pouquinho da história desse 8 de março. Né? Ele surge em 1900, né, com a revolta das mulheres em relação à falta de espaço, ao trabalho exaustivo. As mulheres trabalhavam em fábrica depois da Revolução Industrial, chegavam a trabalhar 10, 12. Tinham mulheres na agricultura que trabalhavam 16 horas por dia. Puxa. E não tinham direito a voto. Principalmente a participação no mercado de trabalho era muito restrita à mulher. Em 1910, teve uma conferência, a Conferência das Mulheres Socialistas em Copenhague, na Dinamarca. E uma mulher chamada Clara Zetkin, que ela é de origem alemã, uma revolucionária, ela propõe lá em Copenhague, em 1910, que se estabelecesse um dia internacional da mulher para que houvesse manifestações, para que se discutisse o tema e, acima de tudo, para que a mulher pudesse participar mais ativamente daquilo que é seu direito. Em 1910 foi aprovada nesse congresso, tinha em torno de 100 e poucas mulheres de diversos países do mundo, e foi aprovada a moção de que seria criado o Dia Internacional da Mulher. Em 1911 foi a primeira vez que foi comemorado. E foi estabelecido a data de 19 de março. 19 de março? 19 de março. Essa data foi escolhida em razão como a Clara era alemã. Havia uma revolta muito grande com Guilherme IV da Prússia, que tinha, como bom político, prometido um monte de avanço e não cumpriu nada. Não mudou muita coisa. Não de lá mudou pra cá, muita então, coisa. Né? Então, essa data de 19 de março, ela ficou em razão de 1940, das promessas do Guilherme IV que não foram cumpridas. Essa 19 de março ficou emblemático. 6 dias depois, de 19 de março, quando foi comemorado, mais de 1 milhão de pessoas na rua, homens e mulheres, pleiteando em diversos países, Suíça, Alemanha, Áustria, para que a mulher conseguisse alcançar suas metas e seus direitos. Comemoraram, 6 dias depois, nos Estados Unidos, em Nova York, pega fogo numa fábrica, a fábrica de camisas Triângulo, em Nova York. 6 dias após a comemoração. E morreram 146 pessoas. Entre elas, mulheres, na sua maioria. 120 e poucas mulheres faleceram. Todas imigrantes, de origem ou italiana ou de origem judaica. Porque as portas eram fechadas, lacradas. Porque o lucro falava mais alto, a vontade de explorar era muito maior do que o respeito com o ser humano. As portas eram lacradas para que não houvesse furto, para que não houvesse retirada, a mulher sair para ir num banheiro ou para fazer um momento de descanso, as portas eram lacradas. Com isso, no momento do incêndio, ficou muito difícil para que elas pudessem sair e acabaram falecendo. Foi uma narrativa importante, mas que naquele momento, Eduardo, não foi... somente foi feita algumas matérias de jornal, mas ela não passou a ser um momento para a transformação das leis trabalhistas, etc. Aquilo ficou parado no tempo. Puxa. A história continua. Em 1917, as mães, esposas, mulheres russas vão até a rua em São Petersburgo para reclamar da fome, da miséria e principalmente da guerra que estava levando seus filhos e maridos. As mulheres vão,
até a praça, solicitar que o czar parasse com a guerra e que pudesse ter comida na sua mesa. Elas pediam uma coisa simples: pão e paz. Nesse dia foi Simbólico, né? Simbólico. Nesse dia 23 de fevereiro do calendário juliano, o protesto foi feito e aquilo ficou marcado no coração de todos na Europa. 23, você pode pensar, mas 23 de fevereiro não teria que ser essa data? Sim, só que no calendário gregoriano, que é o nosso calendário, a data é 8 de março. Então, se estabelece o 8 de março não por causa da camisaria que pegou fogo, mas por causa da revolta daquelas mães e esposas russas que foram até a praça de São Petersburgo para reivindicar pão e paz. Que coisa. Passado o tempo, na década de 1960, 1970, as mulheres precisavam de uma narrativa, começaram a pesquisar a história, aconteceu o movimento feminista e precisava de uma narrativa concreta do sofrimento da mulher. Pesquisam na história e descobrem esse incêndio da camisaria Triângulo. E passam a adotar aquilo com uma linguagem concreta do sofrimento, da dor das mulheres ao longo do tempo. Adotam essa narrativa e essa narrativa é globalizada. Movimento feminista 1960, 1970, pressionada, a ONU, em 1975, como eu já falei, acaba reconhecendo como a data importante para as mulheres no 8 de março. E criam o ano e o Dia Internacional da Mulher. O Brasil, vamos passar um pouco para o Brasil. O Brasil, a mulher só encontra o direito ao voto em 1932, através do governo de Getúlio Vargas. Não foi bondade do Getúlio. Não foi. Ele não era tão bonzinho assim? Ele não era tão bonzinho, ele estava interessado, ele era muito político, muito habilidoso politicamente. Ele queria esvaziar os movimentos das mulheres. Esvaziar para que o poder ficasse somente na mão do Estado. Ele já preconizava ali aquela movimento de 37, quando eles tomam o poder e ficam, obviamente, com o poder total em suas mãos, a partir de 1937. E o Getúlio adota o voto feminino em 1932 e, pela primeira vez, a mulher vota em 1933, Eduardo. Então, vamos à luta, nós também homens, para julgar e principalmente colaborar para resgatar esse direito das mulheres. Então é uma reflexão para que a gente faça em 8 de março e passe todos, homens e mulheres, a entender a participação e a necessidade da participação da mulher, seja na vida política e no mercado de trabalho, com direitos iguais. Principalmente. Tá aí. Toda sexta-feira, então, temos o Laroca Neto conosco no Pode Ter. Bom final de semana, viu, Laroca? Para você também, Eduardo, e para todos os que nos assistem. Até sexta-feira que vem, o Laroca tá de volta e eu encontro você na segunda-feira aqui no canal da T. Tchau.